dia a todos, eu sou a tia Duda e hoje nós vamos ter a nossa primeira videoaula de sistemas operacionais. Nós vamos ver hoje o que é informática, lógica, sequência lógica, o funcionamento do computador, hardware, software e peopleware. O que é a informática? A informática nada mais é que o estudo do processamento automático da informação, inicialmente na matemática e com grande impulso na Revolução Industrial posteriormente. Então a informática ela não começou com o ENIAC, o primeiro computador. Ela já vem desde o ábaco, a calculadora e ela não para, desenvolvendo até hoje que nós temos o sistema móvel de tablet e smartphone. O computador tem um sistema de lógica. Existe na vida mesmo e até mesmo na informática uma sequência lógica. Por exemplo, uma galinha para ter filhotes, ela vai ter que se acasalar, botar ovos, vai ter que ficar em cima desses ovos durante um tempo até chocar e seus filhotes saírem do ovo. No computador também há uma sequência lógica. Se eu quiser desenvolver uma tarefa, eu vou passo a passo clicando e dando essa informação para o computador do que eu quero fazer. Não adianta ficar na frente da máquina e querer comandá-la por voz. Salva, desliga o computador, para de travar, isso não vai adiantar nada. Todos esses passo a passos para serem seguidos e o computador fazer uma determinada função ou ação, é necessário algoritmos. Quais são esses algoritmos? São esses passos, como numa receita de bolo. Cada ingrediente do meu bolo, da minha receita, ou até mesmo a forma de se acrescentá-lo, se é batido, se é no liquidificador, se vai ser assado, por quanto tempo, isso tudo passo a passo é chamado de algoritmo. Então o computador e os programas, para determinadas funções, ele tem uma sequência lógica, uma sequência de algoritmos. E cabe a nós, usuários, saber essa sequência. Então, o computador é uma máquina capaz de vários tipos de tratamento automático de informações ou processamento de dados. Ele pode armazenar dados, processar dados, cálculos, fazer esses cálculos em grande escala, desenhos industriais, tratamento de imagens gráficas, realidade virtual e até mesmo entretenimento e cultura, entre outras. Então, para ter o processo e o funcionamento de todas essas informações que nós falamos agora, há necessidade de entrada de dados, processamento e saída de dados. O que é entrada de dados? É a forma com que eu vou dar a informação para o computador do passo a passo, do algoritmo que eu quero que ele execute, que pode ser através do mouse, através de cliques, pode ser também através do teclado, das suas teclas e outras entradas de informações. Após eu dar essa entrada de informação, a máquina vai processar pelo processador, que é a CPU. CPU não é igual a torre ou gabinete. Aliás, é uma peça dentro da torre e é a única peça que processa essas informações. Depois de dar a entrada e o processador processá-lo, vai ter a saída de informação, que pode ser dada na tela, por exemplo, ou até mesmo numa impressora. Então, nós vimos que o computador funciona com entrada, processamento e saída de dados. O computador, para funcionar, não há necessidade somente de software, é necessário hardware. O que é hardware? Hardware é todo o componente físico do computador, tudo que eu posso tocar. As peças do computador são chamadas de hardware e nós temos várias peças. Algumas delas estão aqui, porque o hardware ele se classifica em periféricos de entrada, saída, processamento, armazenamento e entrada e saída ao mesmo tempo. No caso, periférico de entrada é a mesma coisa de hardware de entrada. São aquelas peças que dão entrada de informação para o computador. Nós vimos o teclado, o mouse, temos também o scanner,
um microfone, uma câmera digital, um videoplay, entre outras. Temos também periférico de saída, aonde sai a informação do computador. Temos a tela ou monitor, a impressora ou as impressoras de grande porte, como a plotter. Periférico de processamento, nós só temos um, que é o CPU ou processador. Essa peça que vocês estão vendo aí não é, e não confundam com gabinete e torre. O processador, ele tem uma única unidade aritmética do computador, responsável por fazer cálculos também, chamado de ULA. Não vamos entrar muito a fundo, porque nós temos pouco tempo. Software. Os softwares são simplesmente grandes listas de instruções para o computador executar, ou seja, os programas. Como nós vimos, existem vários tipos de software: operacional, aplicativo, programação, tutoriais, exercitação, investigação, simulação, jogos abertos e vírus. E além de hardware e software, precisamos de pessoas para manusear o computador. Essas pessoas são chamadas de peoplers. Para usar o computador de forma correta, a não causar danos à saúde, basta você utilizá-lo de uma forma ergonomicamente correta, para não ter problema de ler e nem límite. Límite, para quem não sabe, é uma lesão do músculo esquelética relacionada ao trabalho, e ler é uma lesão por esforço repetitivo. Se você utilizar uma ergonomia correta, não vai ter perigo de ter esses problemas. Qual é essa postura correta, ergonomia correta? Primeiro, a luz ambiente não deve estar contrastando por demais com a luz da tela ou do monitor. A cabeça e o tronco devem estar eretos, os ombros relaxados, no assento as costas encostando, na cadeira, som baixo, caso você vá utilizar fones de ouvido ou não, sempre utilize um som mais baixo, para não ter problema de audição. Após estar na máquina num período de 1 hora, você terá que se movimentar, sair da máquina, beber uma água e depois voltar. Não fique mais de 1 hora no computador sem fazer exercícios. A distância da sua face e da tela deve ser de 45 a 60 centímetros. Cotovelos e joelhos devem estar fazendo um ângulo de 90 graus e os pés apoiados totalmente no chão. Espero então que tenham gostado. Até a nossa próxima aula. Beijinho para todos!